aqui aos demais convidados também uma saudação. Olha, isso na verdade foi já um anúncio do Vaticano ontem, numa nota, num comunicado de imprensa muito curto, Mauro, dizendo o seguinte, que basicamente, além de todos aqueles líderes que nós vimos, que você mesmo citou, cerca de 100 líderes internacionais, mais de 150 delegações, o Papa, perdão, o Vaticano estava convidando para os momentos finais, já em Santa Maria Maggiore, a catedral onde ele acabou sendo sepultado, que ali estariam sendo convidados os 40 pessoas vulneráveis, 40 pessoas que, obviamente, nelas estão incluídas refugiados, imigrantes, pessoas sem teto, por exemplo, um italiano que mora justamente num dos locais de abrigo da Igreja Católica, da Caritas, enfim, aqueles basicamente que nortearam, aqueles que foram a base do pontificado de Francisco nesses últimos 12 anos. Essa cerimônia de hoje, Mauro, ela foi repleta de símbolos muito importantes. Talvez um deles, o próprio caixão de madeira, simples, exatamente como o Papa havia solicitado, mas também uma mensagem muito clara ao mundo, à Igreja Católica, claro, aos líderes que estavam ali presentes, justamente sobre essa necessidade de olhar para essa população mais pobre. Quando ele chega, e essa imagem aí que vocês estão vendo, quando ele chega justamente em Santa Maria Maggiore, na Basílica, perdão, não na Catedral, na Basílica, ele é então recebido por esses, entre aspas, convidados especiais, convidados, claro, pelo Vaticano. E, obviamente, alguns deles relacionados diretamente com as viagens que ele fez, por exemplo, para Lampedusa, justamente para conhecer a situação dos refugiados, dos imigrantes naquele momento. Ele trouxe com ele de volta para Roma alguns desses refugiados. Isso foi amplamente criticado pela ala mais conservadora da igreja, inclusive pelos grupos políticos contra a imigração. Mas ele manteve, obviamente, a sua coerência, e eu acho que esse é o grande destaque, basicamente, desse funeral de hoje, a coerência entre o pontificado do Papa Francisco e, claro, a mensagem que ele deixa, tanto no caixão como no sapato que foi colocado nele, justamente dentro do caixão, e, claro, esses símbolos, basicamente, do seu próprio pontificado. Sapato que virou uma marca, né, do Papa Francisco, aquele sapato preto, bem velhinho, bem desgastado. Tem algumas fotos que mostram, inclusive, de um símbolo de simplicidade, de um símbolo de proximidade com as pessoas também, abrindo mão de uma série de simbologias e de sinais que a igreja tem e que às vezes até afastam um pouco a imagem do pontífice e dos fiéis. A Igreja Católica, a Sala de Imprensa do Vaticano, divulgou agora há pouco uma estimativa de público de 50 mil pessoas na Praça de São Pedro, mais 200 mil pessoas ao redor da praça, acompanhando a missa de Ezequias por telões. E também as autoridades italianas falando em cerca de 150 mil pessoas nas ruas de Roma, acompanhando depois o cortejo do Papa, esse cortejo entre o Vaticano e a Basílica de Santa Maria Maggiore, esse percurso que você vê aí nas imagens. Jamil, o que essas ruas lotadas de Roma significam em termos aí do legado do Papa Francisco? Olha, Mauro, na minha opinião, é o testamento vivo do que foi o pontificado do Papa Francisco. A tentativa de abrir ou reabrir a igreja, da proximidade em relação à população, da denúncia da hipocrisia, tanto dentro da igreja, na cúria, como na classe política. Também era por isso que existia uma resistência em relação a ele, justamente pelos grupos de poder. A história da igreja, nós estamos aí com dois especialistas absolutos no tema, mas a história da igreja foi uma história também relacionada com o poder, né? E o que ele faz, inclusive na reforma que ele faz dentro da Santa Sé, é transferir parte deste poder da cúria em Roma para as conferências nacionais de bispos pelo mundo, ou seja, ele tenta
fazer uma igreja mais transparente, ele tenta fazer uma igreja mais próxima justamente dos fiéis, e com isso ele faz, obviamente, uma série de ações, e essa série de ações tem, obviamente, uma repercussão muito grande. Logo no início, ele exige, por exemplo, que o Banco do Vaticano publique o seu balanço pela primeira vez em 125 anos, imagine só, Mauro. Claro, tudo isso tentando, de uma forma muito clara, abrir a igreja, fazer ela mais transparente e sempre denunciando a hipocrisia. Na minha opinião, o que nós vimos hoje, essas imagens da população em Roma ocupando essas ruas, acompanhando esse cortejo fúnebre, é basicamente um sinal de que uma ala bastante importante da população entendeu o recado, entendeu o que significou o pontificado de Francisco. Existe, eu acho que a gente pode analisar, né, o Papa Francisco em várias camadas, porque a gente via o Papa, eu nunca tinha visto, né, eu acompanhei o João Paulo II, depois o Bento XVI e depois o Papa Francisco, são os papas que eu me lembro ao longo da minha vida. Eu nunca vi um Papa tão próximo das pessoas, tão simples como o Papa Francisco. Então a gente tem essa camada de proximidade, isso que o Jamil falou em termos de olhar para o que ele chamava de os últimos, né? Os marginalizados da sociedade, aqueles que não têm privilégio nenhum, aqueles que passam pelas maiores dores e necessidades nesse mundo. Então essa era uma camada que a gente via do Francisco. Também um Papa bem-humorado, um Papa que dava entrevista, um Papa que gostava de estar no meio das pessoas, que recebia todo mundo. Isso também é essa camada ali de proximidade do Papa. Mas é claro que existem outras, principalmente camadas internas, a que o Jamil aí se referia, de algumas reformas e de algumas mudanças que ele propôs na igreja. Professora Brenda, eu queria falar um pouco disso, dessa outra camada do Papa que a gente não tinha tanto contato, saber um pouco do legado do Francisco nesse sentido interno da igreja e do que se pode esperar daqui para frente também. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada também a meus colegas Ronilson e Jamil por compartilhar esta análise do legado de Francisco. E primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dar meus sentimentos a todos os católicos e a todas as pessoas que em algum momento manifestaram sua tristeza e que sentiram muita falta do Papa Francisco. Bom, qual que seria esse legado interno dentro da igreja? O Jamil já colocou a questão da transparência. Eu acho que existem três questões fundamentais adentro da igreja que a gente poderia discutir. O primeiro seria esses mecanismos de transparência no que se refere à economia e no que se refere a finanças no Vaticano. Assim que o Papa entrou, ele vai nomear uma consultora, é a primeira mulher que estará dentro das estruturas da igreja, uma consultora dos Estados Unidos para o Conselho Econômico e fazer todos estes balanços. Depois nós vamos ter a configuração de um conselho de mais de 15 representantes entre cardeais, entre pessoas especialistas em finanças e leigos da Igreja Católica, fiéis da Igreja Católica que entendam de economia. Isto é uma direcionalidade não só a um colegiado, como a esse mecanismo de transparência. Quando se fala de economia, se está falando também de mecanismos de corrupção. E o Batilix, que havia acontecido em 2012, já havia manifestado esse vazamento de uma série de questões que colocava o Vaticano quase que na linha de um paraíso fiscal. Então, esse seria a primeira reforma estrutural que Francisco consegue implementar dentro do Vaticano, dentro da igreja.
A segunda, eu acho que é muito importante, que é a sinodalidade, que é uma palavra um pouco difícil de ser falada, sinodalidade, mas que ela vem ao encontro da transparência de relações, da proximidade e também no caminho da colegialidade. Ele convoca para um sínodo para discutir uma igreja em saída que se convirtió praticamente no mantra, no slogan do papado, do pontificado de Francisco, e seria uma igreja voltada para as questões do mundo. É de certa maneira, é uma retomada do Vaticano II e uma retomada também de um olhar a igreja para fora. Então, esta igreja estaria preocupada, uma igreja em saída, estaria preocupada pelas questões climáticas, estaria preocupada com as questões que afetam diretamente a sobrevivência. Então, esta igreja em saída, por exemplo, ele convoca em 2019 o Sínodo da Amazônia, que, como todos sabemos, ele tem várias discussões internas, dentro das quais estariam as questões dos povos indígenas, e uma denúncia clara, colocou no holofote a denúncia clara sobre as questões dos indígenas, as questões também que estariam em relação aos grandes interesses das mineradoras, que estariam povoando a Amazônia, e que isto estaria comprometendo também os recursos naturais. E também eu diria que um terceiro legado, ou seja, teríamos a questão das finanças, teríamos a questão da sinodalidade, seria a participação feminina dentro das estruturas da igreja. Pode não ser tudo o que se precisaria, mas ele vai rompendo dentro da igreja com uma discussão de participação feminina, que são gestos mais simbólicos. Então, temos 7 nomeações de mulheres que participam na estrutura do Vaticano, não como secretárias só, mas como pessoas que podem ter voz e podem ter voto. E, nesse sentido, esse gesto se une ao gesto de toda a questão da moralidade, da conjugalidade e da moralidade sexual, que também é outra questão que vai colocar muito fortemente a questão dos neoconservadores, ultraconservadores dentro da igreja, que seria a acolhida às questões LGBTQI+, a acolhida às questões de homossexualidade e uma série de gestos que são controversos para dentro da Igreja Católica, para linhas mais doutrinais, mas que foram abrindo caminho para uma discussão. Então, eu acho que esses 3 grandes legados de Francisco dentro da igreja são muito importantes. Eu queria fazer uma pergunta também ainda para o Jamil, vou pedir licença para o Ronilson. Ronilson, daqui a pouco eu vou te chamar, só vou te pedir licença porque o Jamil está com uma questão de agenda, eu queria aproveitar um pouquinho mais a presença dele aqui com a gente. Jamil, a presença de Donald Trump no funeral do Papa Francisco, e eu queria chamar a atenção um pouco para a homilia, né, para o discurso. A homilia era o que a gente lá atrás chamava de sermão, né, durante a missa. A homilia do cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano dos cardeais católicos, ele fala nessa homilia sobre a questão da tragédia da guerra. Ele repete aquela frase que ficou muito famosa do Papa Francisco, que ele diz que a gente tem que ter um mundo onde a gente construa pontes e não muros. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no que disse o cardeal. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili.
perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Pois é. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Pois é, tá aí esse trecho da homilia do cardeal Giovanni Battista Re. Tinham ali cerca de 50 chefes de Estado na plateia, entre eles Donald Trump e Volodymyr Zelensky e outros líderes que tentam negociar a paz em relação à Ucrânia e Rússia. Zelensky e Trump tiveram um encontro paralelo, tiveram uma conversa a sós de cerca de 15 minutos. Tinha até um segundo encontro planejado entre eles dois, mas o presidente Trump voltou para os Estados Unidos imediatamente depois do funeral. Mas os dois lados disseram que os principais pontos que deveriam ser abordados numa conversa foram abordados. Jamil, qual que é o impacto de um discurso desse, no momento desse, na presença de quem estava ali na plateia? A gente vai... só um minutinho, Jamil, que a gente está sem o seu áudio. Em algum lugar tem um botãozinho que a gente precisa apertar aí. Não sei se é... Vamos tentar de Aí, novo. pronto. Vamos lá. Claro que é um funeral de um pontífice, de um líder religioso, mas também é um ato político, né? E a Igreja, no caso Santa Sé, não desperdiçou esse momento justamente para mandar uma mensagem claríssima, e ali diante do próprio Donald Trump. Na verdade, essa luta contra os muros do Papa Francisco já vinha do primeiro mandato de Donald Trump. O que acontece agora no segundo mandato é que o Papa mandou uma carta para a Conferência dos Bispos Americanos, aqui em Nova York, pedindo justamente que eles se oponham, basicamente, à política migratória de Donald Trump e também em outros aspectos. Muito bem. O que aconteceu hoje em Roma foi que, claro, com Zelensky, Macron, o primeiro-ministro britânico, que vocês estão vendo aí os quatro, foi a oportunidade para que houvesse o primeiro encontro entre Zelensky e Donald Trump, desde aquela cena horrível que nós vimos na Casa Branca, no Salão Oval, daquela limpeza de roupa suja, né, se a gente pode chamar assim, entre o Zelensky e o próprio Donald Trump, naquele momento muito grave, inclusive, para a situação da guerra na Ucrânia. Esse foi o primeiro encontro. Zelensky disse nas redes sociais que, claro, um cessar-fogo também foi tratado nessa reunião. Existia, sim, a possibilidade de uma segunda reunião, mas essa segunda reunião acabou sendo uma reunião com Macron e com o primeiro-ministro britânico e não uma reunião separada com Donald Trump, como alguns chegaram a sugerir. Como você falou, Mauro, Donald Trump viajou de volta aqui para os Estados Unidos. Agora, o que é curioso, eu já li, inclusive, numa parte da imprensa americana, que, de repente, esse foi um dos milagres do Papa Francisco, ter conseguido voltar a colocar um diálogo, estabelecer um local de diálogo para Zelensky e Donald Trump. Isso foi muito importante, essa cena, essa imagem, é obviamente uma das imagens que vai marcar justamente o funeral do Papa Francisco. A outra imagem claro, ainda voltando à questão de imigrantes e de refugiados, o fato de que sim, a homilia, como você colocou, tratou de uma forma explícita a questão da imigração diante não só de Donald Trump, mas também de outros líderes de extrema-direita que estavam em Roma e que, claro, também adotam posturas, principalmente na Europa, posturas contra a imigração. E aí, claro, quando o caixão do Papa Francisco chega à Basílica de Santa Maria Maggiore, pelo menos 3 refugiados o aguardavam nas escadarias ali, justamente depois que para o carro e que o caixão desce, 3 refugiados
um do Sudão do Sul, um turco-curdo e o outro do Iraque. 3 que representam basicamente essa mensagem do Vaticano contra a construção de muros e, claro, a construção de diálogo. Olha, se esse foi um milagre, Jamil, foi o